Esse vídeo, gente, vai nos ajudar a esclarecer a ideia de variável aleatória contínua, né? Continuando nossos estudos aí. A variável aleatória x é contínua se existe uma função f tal que satisfaz as três condições. A primeira, f de x é maior ou igual que zero para todo x pertencente aos reais. A integral de menos infinito a infinito dessa função f é 1. E a função de distribuição acumulada da variável aleatória x, no ponto A aqui, que a gente sabe o que é a função de distribuição acumulada no ponto A, é a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou iguais que A. Ou seja, isto aqui é a definição disso aqui. É integral de menos infinito até A de f de x dx. A ideia aqui, gente, quando a variável aleatória é contínua, ela assume valores em um certo intervalo. Então a gente vai associar probabilidade com área, né? A ideia é uma coisa assim, ó. Tem uma curva e eu estou querendo saber, por exemplo, qual a probabilidade de cair nessa região aqui, ó. Tá vendo? Vai ser a área dessa região aqui dividido pela área total. Só que nós padronizamos a nossa função de densidade de certa forma, que a integral de menos infinito até infinito de f, aqui está f, é 1, ou seja, é 100%. Então, quando eu dividir essa área aqui por 1, vai dar exatamente essa área aqui. Tá vendo? Então, a nossa ideia é associar agora probabilidade com área. Tá? Então, aqui é um conceito importante, né? A função de distribuição acumulada no ponto A, que é a probabilidade da variável aleatória x assumir valores menores ou igual que A, é dada pela integral de menos infinito até A da função f de x, que nós vamos chamar de função de densidade de probabilidade, tá bom? Então essa função aqui, f, é chamada de função de densidade de probabilidade. Temos algumas propriedades importantes. A probabilidade da variável aleatória x assumir valores no intervalo AB, tá vendo? É dado pela integral da função de densidade de probabilidade no intervalo AB. Só que, né, a gente sabe o seguinte, isso aqui, essa integral aqui, ó, é a mesma coisa que a função de distribuição no ponto B menos a função de distribuição no ponto A, tá vendo? Se eu olhar para uma figura, né, eu sei, tá aqui, ó. Quando eu olhar para f de B, é a área que vem de menos infinito até o B. Quando eu olhar, vou trocar o pincel, para o f de A, é a área que vem de menos infinito até A. Então a área que está entre A e B é exatamente o f de B, que é tudo que está aqui para trás, menos o f de A, que é o que está do pontinho A para trás, tá vendo? A área que está sobre a curva do ponto A para trás. Sobra exatamente essa área aqui, tá vendo? Outra coisa importante, gente, é que se eu incluir a igualdade aqui, não altera nada. Porque a integral de um ponto a gente sabe que é zero, né? A integral de A até A é zero, a integral de B até B é zero. Então, se eu colocar aqui x maior ou igual que A, menor ou igual que B, ou qualquer uma dessas desigualdades, aqui continua a mesma coisa, não muda. A probabilidade de x maior do que um valor A, ou seja, é a área sobre a curva depois do A. A gente pode pensar assim, por definição de probabilidade, a gente sabe que isso aqui, a probabilidade de x maior que um valor, é 1 menos a probabilidade de x menor que um valor, porque a área total é sempre 1. Então, a probabilidade de x maior que A é 1 menos a probabilidade de x menor ou igual que A. Só que a probabilidade de x menor ou igual que A, né, eu sei que é exatamente a integral de menos infinito até o ponto A. Mas isso aqui, gente, olha, também eu posso pensar de outra forma. Olha, professor, isso aqui é a função de distribuição da variável aleatória x no ponto A, que é exatamente a função f grande da variável aleatória x no ponto A. Então, poderia pensar 1 menos
f grande, né, a função de distribuição da variável aleatória x do ponto A. Ou então calcular a integral diretamente aqui. Se eu tiver a f, eu só uso a f, né? Eu posso usar diretamente a f. Se eu não tiver, eu calculo a integral. Duas outras definições importantes é a definição de da esperança da variável aleatória x quando ela é contínua, que é dado da seguinte forma: esperança da variável aleatória x é dado como a integral de menos infinito a infinito, olha, de x, né, x, ou seja, os valores que ela assume, vezes a função de densidade de probabilidade dx. Então, é a integral de x, f de x dx, no intervalo menos infinito a infinito. E a variância da variável aleatória contínua x, né, a definição de variância é a mesma. Variância de x é dada pela esperança do quadrado de x, ou seja, esperança de x2, menos o quadrado da esperança de x. Né? Isso aqui a gente já viu como é que calcula aqui. E a esperança de x2, né, se calcula da seguinte forma: é a integral de x2 vezes f de x dx do intervalo menos infinito a infinito. Né? Vamos fazer aqui um exemplo para aplicar as ideias que nós acabamos de ver aqui. Vamos lá. Nós temos que x é uma variável aleatória contínua, cuja função de densidade de probabilidade a letra sempre linda, né? É dada por quem não fez jardim é complicado. 2x, se o x estiver entre 0 e 1, e 0, caso contrário. Né? Então, estou dizendo o seguinte: eu tenho uma variável aleatória contínua, né, cuja função de densidade de probabilidade é definida dessa forma aqui. Ó. Ela vale 2x se o x estiver entre 0 e 1, e vale 0 caso contrário. Eu poderia fazer um gráfico dela, né? Uma coisa assim. Quando x vale 0, ela vale 0. Quando x vale 1, 2 vezes 1, 2. Está no 2 aqui. A régua necessária para isso, né? Aqui para trás, olha. Então, nesse intervalo aqui, ó, ela vale f de x igual a 2x. E fora ela vale 0, olha. Não tem área. Né? Não tem área. Aqui vale 2. Então, estou aqui dentro, aqui, ó. Aqui é um triângulo, gente. A gente pode calcular essa área facilmente. Um triângulo de base 1, altura 2. E ele é retângulo. Então a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Olha, aqui é 1, a altura é 2. 1 vezes 2, 2 dividido por 2, 1. Não é isso? Então a gente vê claramente que isso é uma função de densidade de probabilidade, ou seja, tem área 1. Só que nós não vamos usar a integral só para a gente já começar a familiarizar. Então, a letra A pede o seguinte: mostre que a função de densidade, mostre que f é uma função de densidade de probabilidade. A letra A fala: mostre que f é uma função de densidade ou seja, uma FDP, função de densidade de probabilidade. Gente, tem várias maneiras de eu mostrar isso.
é só mostrar que a área, né, sobre a curva é 1. Então eu já mostrei aqui que é 1. Mas vamos usar a definição de... fazer via definição de probabilidade, né? Ou seja, usando probabilidade. Mostra que f é uma função da densidade de probabilidade. Né? Quando é que f é a função da densidade de probabilidade? A primeira coisa, nós falamos que f de x tem que ser maior que zero. S é maior que zero, né? O x está variando aqui, ó. Aqui vale zero, né? Qualquer lugar fora vale zero, maior ou igual que zero, né? A gente quer provar. E aqui, ó, enquanto o x varia entre 0 e 1, esses valores aqui, olha, vão variar entre 0 e 2. Então não tem problema. Então fx maior que zero. O segundo pede para a gente mostrar, né, que se f for uma função da densidade de probabilidade, a integral de f de x dx de menos infinito até infinito tem que dar 1. Ou seja, a área tem que dar 1. Mas isso aqui, né, é muito simples, porque a integral, vou fazer do lado de lá para... A integral poderia, agora eu vou, quem é a minha função que eu quero usar? Vamos ver, minha função só tem massa aqui, ó, 2x. Fora desse intervalo aqui, ela vale zero. Então basta eu integrar 2x, né, de menos, menos não, porque ela só começa a ganhar área a partir do zero até 1. Porque fora disso aqui, olha, ela vale zero, olha, fora disso aqui, ela vale zero, então não tem nada. Dx, que é igual a integral de 2x, a gente sabe que é 2x2 sobre 2, né? A integral de x1 é x2 sobre 2, no intervalo 0, 1. Agora substitui, corta aqui, ó, vai dar x2 no intervalo 0, 1, substitui, vai dar 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que vai dar 1. Tá vendo? Então, toda função que é maior que zero e que integra 1, ela é uma função de densidade de probabilidade. A questão 2 pede para a gente, ou letra B, melhor falando, né? A letra A pede para a gente calcular a probabilidade de x menor ou igual que 1/3. Né? Menor ou igual que 1/3. Mas, por definição, a probabilidade de x menor ou igual que 1/3, né? Isso é a integral de menos infinito até 1/3 da função de densidade de probabilidade. No nosso caso ali só tem massa, né, entre 0 e 1. Gente, seria a menos infinito, seria assim, ó, melhor falando. Melhor. Seria a integral da função de densidade de probabilidade menos infinito até 1/3. Só que a nossa função, ela só tem massa aqui, olha, só tem área de 0 a 1. Então, na verdade, né, eu vou integrar aqui, se eu olhar essa figurinha aqui, ó, só de 0 até 1/3 aqui, ó. Essa areazinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? De 0 até 1/3, ó. Tá vendo? Antes aqui, ó, é 0, vale 0, a função vale 0 antes. Então, basta a gente, em vez de menos infinito, integrar de 0 até 1/3, aonde que, né, 0 até 1/3, quando a função vale 2x, dx. Olha, integral de 2x, nós acabamos de integrar aqui agora, aqui, ó. Integral de 2x, nós achamos x2 sobre 2. Então isso vai ser x2, melhor, desculpa, x2 sobre 2 não. Integral de 2x nós achamos x2, né? Porque a integral de x foi x2 sobre 2. Como estava multiplicando por 2, deu x2. Então a integral de 2x deu x2, agora no intervalo de 0 a 1/3.
Substituindo, eu vou ter 1/3 ao quadrado menos 0 ao quadrado, 1/9. Que é a mesma coisa, gente, olha, de eu calcular essa área aqui, ó. Comprimento da base aqui é 1/3, a altura aqui, basta eu substituir aqui, olha, né? Basta eu substituir nesse cara aqui, ó, que eu vou conseguir encontrar a altura aqui, ó. Então vamos fazer um retângulozinho assim, ó. Aqui vale 1/3. E vamos ver quanto vale a altura. Quando x vale 1/3, aqui vai ser 2 vezes 1/3. 1/3. Vai ser 2/3. Então a altura aqui é 2/3. Agora eu calculo base vezes altura dividido por 2. 1/3 vezes 1/3, vezes 2/3, dá 2/9. 2/9 dividido por 2 dá 1/9. Gente, mas alguém pode me perguntar, professor, mas eu sei calcular aqui usando formas de área da base vezes altura e tal, por que o senhor está usando integral? É porque a maioria das nossas funções, gente, não vão ser triângulos. Né? Vai ser uma função qualquer e a gente aprendeu no cálculo que a área, né, a gente calcula usando integral. Então eu já estou fazendo ali usando integral para você familiarizar. Né? A letra C está pedindo para calcular a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor entre meio maior ou igual que meio e menor ou igual que 2/3. Olha, isso é a integral de f de x dx, da função de densidade, no intervalo meio até 2/3. Mas vamos observar, gente, o meio está aqui dentro, ou seja, está depois do zero aqui, e o 2/3 também está aqui dentro, olha, tá vendo? Então, se está aqui dentro, a função é 2x de meio a 2/3. De novo, integral de 2x, nós já calculamos que vale x2, né? Intervalo meio a 2/3. Agora é só substituir. Vai ser 2/3 ao quadrado menos meio ao quadrado. Eu vou continuar aqui embaixo. Isso é 4/9 menos 1/4, né? 2/3 ao quadrado é 4/9 e aqui meio ao quadrado é 1/4. Tiro o MMC, que vai ser 36, por 9 dá 4, vai dar 16, menos, aqui vai dar 9, então nós vamos chegar em 7 sobre 36. Vamos ver o que pede a letra D. Vou apagar aqui embaixo. A letra D pede a função acumulada da variável aleatória x num ponto A. Tá vendo? Então, a função acumulada da variável aleatória x num ponto A, por definição, é a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor menor ou igual que o A. No caso contínuo, tanto faz ser menor ou igual como menor do que a mesma coisa. Caso discreto, não, né? Nós já vimos isso. Isso é igual a integral, né, menor que A pode vir de menos infinito até A, da f de x dx, que vai ser igual a integral, mas quando a gente olhar para essa integral aqui, gente, de menos infinito até zero, ela vale zero, olha. Vendo? De menos infinito até zero, né, porque aqui caso contrário, ó, CC significa caso contrário, ou seja, fora desse intervalo aqui, ó, figurinha que eu apaguei, de menos infinito até o zero aqui, ó, a função vale zero. A partir entre 0 e 1 que ela começa a crescer, e depois do 1 ela volta a ser zero. Então, não precisa integrar de menos infinito até zero, porque eu já sei que vale zero. Então basta integrar de 0 até A de 2x dx. Só que eu já sei que a integral de 2x é x2.
de 0 até A, substituindo A2 menos 0 ao quadrado, que é igual a A2. Agora, essa é uma coisa importante, gente. A partir do momento que eu tenho a função de distribuição, eu posso usar ela para calcular probabilidades, tá vendo? Então, a função de distribuição da variável aleatória x avaliada no ponto A, nesse exemplo aqui, deu A2, né? Então, olha para vocês verem. Nós vamos novamente, a letra E, pede para a gente utilizar o resultado encontrado ali na letra D, ou seja, a função de distribuição da variável aleatória x, para calcular essa probabilidade aqui, ó, da x menor que 1/3. Então a letra E diz o seguinte: utilize o resultado da letra D para calcular a probabilidade de x menor ou igual que 1/3. Então, olha, nós já tínhamos feito essa probabilidade aqui, ó, mas está pedindo para usar a letra E. Mas fica fácil, né? A probabilidade de x menor ou igual que 1/3, tá vendo? Se x é menor ou igual que 1/3, significa que x está vindo de menos infinito até 1/3. Isso é a função de distribuição acumulada da variável aleatória x no ponto 1/3. Ou seja, basta eu vir aqui, olha, na letra D e trocar o A por 1/3 aqui, ó. Então eu vou ter, e a gente sabe que o valor dela ali, ó, deu A ao quadrado, então basta a gente vir aqui trocar 1/3 por A, então vai ficar 1/3 ou A por 1/3, né, melhor falando, vai dar 1/9, que é o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente. A letra F está pedindo: utilize o resultado da letra D para calcular a seguinte probabilidade. A probabilidade que nós também já tínhamos calculado, tá vendo? Né? Então, a probabilidade de meio menor ou igual que x, x menor ou igual que 2/3, né, pode ser dado diretamente usando a função de distribuição, pela função de distribuição da variável aleatória x avaliada no ponto 2/3, menos a função de distribuição da variável aleatória x avaliada no ponto aqui, que é meio. Isso aqui é só substituir aqui no resultado da letra D, né, que está aqui, que é o A2. Então nós vamos ter 2/3 ao quadrado menos meio ao quadrado, que vai dar a mesma coisa, né? 4/9 menos 1/4. Já fizemos essa conta aqui, encontramos 7 sobre 36, não foi? 7 sobre 36. A letra G está pedindo para a gente calcular a probabilidade de x maior ou igual a 3/4. Nós temos duas maneiras de fazer isso. Ou a gente faz diretamente, isso é integral de 3/4 a infinito, tá vendo? Que x é maior que 3/4, vai de 3/4 a infinito, de f de x dx, ou seja, da função de densidade de probabilidade. Só que a gente sabe que a nossa função de densidade, ela só tem massa entre 0 e 1, tá vendo? Ela vale 2x entre 0 e 1. Fora disso ela vale 0. Olha, caso contrário ela vale 0. Então quando a gente coloca 2x aqui, ó, tá vendo? Eu troquei o f por 2x. Eu tenho que colocar, né, os possíveis valores onde ela vale 2x. Então 3/4 está entre 0 e 1, beleza. E aqui, ó, já ultrapassou 1. Então basta integrar só até 1. Tá vendo? Porque depois do 1 ela vale 0. Né? Ela só vale 2x no intervalo 0, 1. Nós sabemos que integral de 2x é igual a x2, joga 3/4 aqui, 1 aqui, substituindo 1 ao quadrado vai ser 1, menos 3/4 ao quadrado vai dar 9/4,
né? Tirando o MMC, opa, 9 sobre 16, desculpa, que é 3 quartos ao quadrado, 9 sobre 16, né? Tirando o MMC, eu vou obter 7 sobre 16. Mas eu poderia ter resolvido esse exercício da seguinte forma: eu já tenho a função de distribuição, então a probabilidade de x maior ou igual a 3 quartos, isso é 1 menos a probabilidade de x menor que 3 quartos. Tá vendo? Então, eu posso usar o complementar, né? Se eu quero inverter, basta eu fazer um menos. Só que 1 menos a probabilidade de x menor ou igual a 3 quartos, ou de x menor que 3 quartos, ou de x menor ou igual a 3 quartos, é a mesma coisa. Se eu colocar igual aqui, eu não altero nada, porque a integral num ponto é zero, nós já sabemos. Então, isso aqui é exatamente a função de distribuição do ponto 3 quartos. Então, isso é 1 menos f de 3 quartos. A variável aleatória x avaliada no ponto 3 quartos. Que é igual a 1 menos. Aqui está a resposta dela, né? A função de distribuição da variável aleatória x avaliada no ponto A. A gente sabe que é A2. Então, vai ser 3 quartos ao quadrado, né? Que vai ser igual a 1 menos 9 sobre 16, que é exatamente o que está aqui. Então, vai dar 7 sobre 16. Tá vendo? Então, nós temos aí maneiras, entre aspas, né, diferentes de trabalhar. O próximo exemplo vai calcular a esperança dessa variável aleatória. Está o meu apagador. Aqui. Nós estamos usando uma função bem simples para facilitar o entendimento das ideias, mas independente da função, trabalha-se da mesma forma. Então, a letra H calcule a esperança de x. Né? Nós sabemos, por definição, que a esperança de x é a integral de menos infinito até infinito de x vezes f de x dx. Né? No nosso caso, a esperança de x vai ser igual. Eu não preciso integrar de menos infinito a infinito, porque ela, antes do zero, eu sei que a função vale zero. Depois do 1, eu sei que a função vale zero. Ela só tem massa, olha, entre 0 e 1. Então, basta eu integrar de 0 até 1, tá vendo? De x vezes, no caso, entre 0 e 1, ela vale 2x dx. Isso é igual a integral de 0 até 1 de 2x, 2 dx, né? X vezes x, x2. Que vai ser igual a 2 vezes integral de x2, vai dar x3 sobre 3, não é isso? De 0 a 1. Agora eu substituo. Vai ser 2 vezes 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 0 ao cubo sobre 3. Que vai ser igual, olha, 0 ao cubo é 0, vezes 2, 0, dividido por 3, 0. Então essa parte desaparece porque aqui era 0. E aqui vai ser 1 ao cubo 1, vezes 2, 2, dividido por 3, 2 terços. Então a esperança deu 2 terços. O próximo pede, a letra I, para a gente calcular a esperança de x2. Tá vendo? Por definição, esperança de x2 vai ser integral de menos infinito até infinito de x vezes f de x dx. Né? O que implica que a esperança de x2, no nosso caso, vai ser igual a integral... No quadrado aí. Aqui no quadrado, aqui, desculpa, né? Integral de x2, né? Vai ser x2 vezes integral de 0 a 1, que ela só tem massa entre 0 e 1, e entre 0 e 1 ela vale 2x dx. Então isso vai ser integral de 0 até 1 de 2x3 dx. Mas quem é a integral de x3? Né? Porque o 2 é constante, pula para fora. Integral de x3 é x4 sobre 4. Então isso aqui vai dar 2x4 sobre 4 de 0 até 1. Simplifico aqui, ó. Então eu vou ter x elevado a 4 sobre 2, né? Simplifiquei aqui por 2, ó. Entre 0 e 1. Ó, quando eu substituir o 0 não vai dar nada, nós já estamos fazendo isso toda hora, então basta substituir 1.
1 elevado a 4 dá 1. Por isso que dá meio. Né? 0 elevado a 4 dá 0, e por 2 dá 0. Então o resultado deu meio. Né? E a letra J, né? Que é o nosso último exemplo. Não, talvez não seja. Letra J pede a variância x. Mas a definição de variância x, gente, né, é a esperança de x2 menos o quadrado da esperança x. Então a variância x, ou seja, a variância ao mínimo de variabilidade, como nós já estudamos, é dada pela esperança de x2, nós já calculamos ali que foi meio, menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x deu 2 terços, então menos o quadrado de 2 terços. E isso vai ser igual a meio menos 4 sobre 9. Tira o MC, que vai dar 18. Aqui vai dar 9. Aqui vai dar menos 8. Então vai dar 1 sobre 18. E se eu quisesse o desvio padrão, bastava tirar a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Então com isso a gente encerra o nosso primeiro exemplo aí.